Caríssimos irmãos e irmãs, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É esta a palavra, digamos que sintetiza a liturgia de hoje. Este dom e esta responsabilidade, sim, é um dom, porque Jesus nos faz participar da sua luz. Ele é a verdadeira luz do mundo. Podemos encontrar, até cantamos aqui como antífona do Evangelho, podemos ler esta verdade lá em João, capítulo 8, versículo 12, em que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus é a luz. Ele é a verdadeira luz, Ele é o verdadeiro sal, o que dá sabor, consistência ao mundo. Mas, quando unidos a Cristo estamos, tornamo-nos também nós, sal da terra e luz do mundo. Então aqui, meus irmãos, o primeiro critério é este, a união com Jesus Cristo. Se nós nos unirmos, se estivermos unidos a nosso Senhor, unidos no desejo, unidos no pensamento, unidos na vida, unidos nos afetos, nós nos tornaremos luz para o mundo, sal para a terra. Mas como eu dizia no início da homilia, isto é um dom, mas é também uma exigência, uma responsabilidade, porque Jesus diz: mas se o sal perde o sabor, para que é que ele serve, senão ser pisado para os homens? Uma luz que não ilumina, uma lâmpada queimada, uma vela que não se acende, para que é que ela serve? Para nada. Então aqui é esse chamado de nosso Senhor, para que nós sejamos de fato, para que nós façamos valer a nossa fé, para que ela seja luz para os outros, luz para o mundo, sal para a terra. Nós poderíamos aqui pegar vários caminhos de leitura desta palavra, mas tomemos aqui a fé. A nossa fé nos faz sal da terra e luz do mundo. A nossa fé nos dá o sentido de todas as coisas. Porque temos fé, nós compreendemos as realidades e nós sabemos a que fim viemos, qual é a finalidade das nossas vidas. E a partir daqui então, deste ponto, isto é, a fé que me ilumina, que me dá esse discernimento interior e que me diz: aqui eu vim, e o valor de todas as coisas, isso é salvação, é sabedoria, é ensinamento para todos os povos, para todas as pessoas que de nós se aproximam. O nosso proceder, a nossa vida vai ser luz para as pessoas. Quando eu falo aqui, meus irmãos, que a luz de Deus, a fé, o dom da fé que o Senhor nos concede, nos dá esta inteligência do valor de todas as coisas. Isso aqui nos mostra que o cristão se porta no mundo de uma maneira diferente. Ele dá valor a coisas diferentes, ele busca coisas diferentes, porque ele tende para um fim diferente. Qual o fim, a finalidade do cristão? A nossa fé nos ensina, a nossa finalidade é o céu. Se nós, meus irmãos, nos esquecermos da finalidade das nossas vidas, nós nos perderemos no mundo, porque nós buscaremos muitas outras coisas que nos chamam a atenção, que pedem a nossa dedicação, mas que não são a finalidade para a qual nós fomos criados. Fomos criados para Deus, fomos criados para o céu, de modo que
esta fé que me revela a minha vocação, a minha finalidade, esta fé, ao mesmo tempo, ela me faz valorizar as coisas, dar valor às coisas, dar valor no sentido de dar o devido valor às coisas. Aquilo que tem valor, eu me dedicarei e eu buscarei. Aquilo que não tem tanta importância assim, eu não me dedicarei dessa maneira, mas aquelas realidades que não têm significado algum, mas que são prejuízo para a finalidade da minha vida, eu as renunciarei. Percebe, meus santos, que esta atitude faz com que o cristão tenha uma postura diferente. Ele é diferente. É uma tentação cristã, é uma tentação de muitos cristãos, aqui refiro-me aos católicos, é uma tentação dos católicos de eles não quererem ser diferentes, de não quererem ser sal da terra e luz do mundo, quererem ser diluídos, esquecidos, quererem ser indiferentes. Ora, uma lâmpada, ela não é indiferente. Onde ela chega, ela ilumina. O sal, ele não é indiferente, porque se indiferente se ele for insípido, se ele não tiver sabor, se nós não percebermos o seu sabor, ele de nada adianta. Ora, se o cristão, como se diz comumente, ele nem fede, nem cheira, ele não vale para ser cristão. Aqui, meus irmãos, deve nos fazer refletir que tipo de cristão eu sou. Eu sou um cristão que ilumina, a luz que me foi dada, eu a utilizo. Vós que tendes a luz, o que fazeis com a luz? Nós que temos Deus no nosso coração, nós que temos a fé, nós iluminamos a nossa vida com o nosso proceder, com as nossas escolhas, e as pessoas com quem nós nos relacionamos, ou nós vivemos meio que escondidos, com medo de manifestar a nossa fé, querendo ser muito parecido com todos os outros. Então, eu me visto como os outros, porque eu não acredito, eu acho que o cristão não precisa vestir-se de uma maneira diferente. Sim, diz São Leão Magno: cristãos, não vos esqueçais da vossa dignidade. Então o cristão, segundo São Leão Magno, ele sabe que ele é diferente. E aqui, meus irmãos, quando eu digo diferente, não é para você humilhar as pessoas, não é para você desprezar as pessoas, mas o seu ser diferente, a sua maneira de viver diferente, a sua maneira diferente de pensar, a sua maneira diferente de educar os seus filhos, vai ser luz para as outras famílias, vai ser luz para os seus amigos, vai ser luz para os seus colegas na escola, vai ser o diferencial para o qual você foi chamado. Mas repito, a tentação é de que eu não quero ser diferente, porque isso exigirá de mim uma mudança de postura. Mas que relação pode haver entre as trevas e a luz? Se pergunta São Paulo. Que amizade pode haver entre as trevas e a luz? Que cumplicidade pode haver entre as trevas e a luz? São Paulo mesmo fala na carta aos Efésios, ele diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 11: não tenhais cumplicidade com as obras das trevas, mas, pelo contrário, denunciai-as.
não tenhais cumplicidade. Denunciar como, padre? Eu vou sair gritando contra as pessoas e dizendo que elas estão erradas? Eu sairei gritando pelas ruas e denunciando os erros alheios? Provavelmente, não necessariamente, mas a sua vida será uma denúncia. A sua vida, a sua postura, as suas escolhas, a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, o seu testemunho de vida, a maneira com que você educa os seus filhos, as escolhas que você faz, o seu proceder no trabalho. Você é um homem honesto, você é um homem correto no seu proceder, nas suas relações, nos seus negócios. Isso vai ser luz, porque as pessoas vão dizer: nossa, ela é diferente, ele é diferente, ele fala de uma maneira singular, não é da mesma maneira que os outros. Compreende, meus santos? Isto é, essa atitude que precisa estar dentro de nós. Nós aqui que estamos nesta igreja, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados a ser diferentes do mundo lá fora, porque só assim nós cumpriremos o nosso serviço de cristão. Então, se você pensa que deve ser igual a todo mundo, agir igual a todos os outros, ter as mesmas atitudes, você precisa pedir a Deus a graça da conversão, da sua metanoia, da mudança de mentalidade, para que você saiba que você é chamado a ser um homem, uma mulher, um jovem diferente. Aí você diz: padre, mas isso exigirá de mim um sacrifício. Sim, mas nosso Senhor está disposto a nos conceder a graça de que nós precisamos. A palavra de Deus, meus santos, ela não apenas nos revela a vontade de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus com um coração iluminado pela fé, a palavra não apenas nos informa a vontade de Deus, mas nos forma para que possamos colocá-la em prática. Então a palavra de Deus não é apenas um fardo exterior que nos indica o que deve ser feito, mas quando ouvimos com fé, esta palavra ela vem acompanhada pelo Espírito que nos capacita interiormente para amá-la e colocá-la em prática. Então você que está aqui ouvindo a palavra de Deus e que ouve o que Deus espera de você, você é chamado então a suplicar a Deus que lhe conceda a graça de viver esta palavra, como que dizendo interiormente: Senhor, eu quero ser sal da terra e luz do mundo. Senhor, por misericórdia, concede-me a graça de viver segundo a minha fé. Eu quero ser um cristão de fato, eu quero cumprir a missão para a qual eu fui criado. Eu não quero ser um cristão insípido, eu não quero ser um cristão apagado, eu não quero ser um cristão despercebido. Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus, nos diz o Evangelho de hoje. Eu quero, Senhor, como diz São Paulo, eu quero ser o bom odor de Cristo. Sim, São Paulo, quando fala dos cristãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, São Paulo diz assim: de fato, nós somos o bom odor de Cristo, o aroma de Cristo, o perfume de Cristo. Nós somos o bom odor de Cristo, oferecido a Deus, o bom odor para os que se salvam e o bom odor para os que se perdem. Nós somos o perfume de Cristo para os que se salvam e para os que se perdem. Percebem que nós, com essa palavra, nós temos tudo menos um cristão que nem fede e nem cheira. Nós temos tudo
menos um cristão que passa despercebido. Nós somos o bom odor de Cristo para os que se salvam, porque nós iremos alimentar e estimular na fé outros. Quando alguém que quer viver o Evangelho, que quer viver a radicalidade da palavra de Deus, que quer viver a santidade, quando alguém encontra um outro que quer viver também, ele se anima, ele se estimula, ele se alegra. Olhe para a sua vida. Isso é verdade na minha vida, foi verdade e é verdade na minha vida, e acredito ser verdade na vida de todos aqueles que experimentam isso. Quando você começa a buscar Deus, quando você quer Deus e encontra outras pessoas que o querem também, e que o querem com generosidade, com grandeza de alma, isso estimula a outros. Mas, então, o bom odor de Cristo é para os que se salvam, mas é também para os que se perdem. É odor de morte. Por quê? Porque é escândalo, porque é repulsa, porque causa ódio, causa perseguição, causa crítica, inveja, porque aquele que não quer viver com obediência e generosa radicalidade a palavra de Deus, odeia quando isso encontra. As trevas fogem da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Quando Jesus Cristo está lá no prólogo de São João, quando Jesus Cristo, a luz do mundo, veio, aqueles que deveriam acolhê-lo não o reconheceram, não o acolheram, mas o rechaçaram e o crucificaram na cruz. Então, nós somos o bom odor de Cristo para os que se salvam e para os que se perdem. Meus irmãos, diante então dessa liturgia de hoje, que nos chama de luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, nós somos chamados então a pedir a Deus que nos conceda a graça de crescer nessa luz. Essa luz, ela tem várias grandezas. Quando somos batizados, nós recebemos a luz de Cristo, mas quando vamos crescendo e vamos tomando posse da nossa fé, essa luz de Deus vai crescendo gradativamente no nosso coração. Quando recebemos o sacramento da penitência, que restaura a luz de Deus em nós, o sacramento da Eucaristia, que aumenta a luz de Deus em nós, o sacramento do crisma, um sofrimento suportado na fé, que aumenta essa fé, esta luz de Cristo vai crescendo cada vez mais em nós. Isso vai fazendo com que tenhamos cada vez mais comunhão com Cristo. Mas o contrário também pode ser verdade. Se eu vou esfriando na minha vida de oração, se eu vou abandonando pouco a pouco a Deus, abandonando as atitudes de generosidade, você não tem, digamos, cometido pecados, mas tem se fechado gradativamente a Deus, tem sido cada vez mais não do que sim a Deus, aquilo que Ele lhe pede ao coração. Pouco a pouco o seu coração vai se fechando para a luz de Deus e vai se tornando trevas. Eu indicaria como leitura de reflexão em casa hoje, domingo, dia do Senhor. Então é um dia em que nós devemos ter um maior espaço para a oração, além das leituras que nos foram propostas hoje na liturgia da palavra. Eu aconselharia uma leitura detida, uma leitura orante, uma leitura sem pressa deste texto de São Paulo, capítulo 5, versículo 6 ao 21, em que São Paulo fala do reino da luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então São Paulo fala aqui do reino da luz.
Ele diz: no passado fostes trevas, agora sois pelo Senhor luz. Graças ao Senhor nós somos luz. Comportai-vos como filhos da luz. Se nós somos luz, precisamos ter este proceder. Ora, meus santos, se ficarmos apenas aqui, se não dobrarmos os nossos joelhos, isso, repito, vai ser simplesmente uma opressão. Comportai-vos como filhos da luz. Renunciai às obras das trevas. Não tenhais cumplicidade com o mundo. Ora, se ficarmos apenas nestes pontos, o seu coração vai se sentir oprimido. Mas se você se puser em oração e suplicar: Senhor, Tu me fizeste luz, e eu te suplico, concede-me a graça de ser um filho da luz. Senhor, a Tua palavra me ensina que eu não posso ter cumplicidade com o mundo, cumplicidade com as trevas. Ajuda-me, Senhor, a romper com as obras que não são luz, que são trevas. Ajuda-me, Senhor, a ou reorientar o meu namoro, ou romper este namoro que não é luz, é treva. Ajuda-me, Senhor, a romper com a amizade, com esses programas e séries de internet, de televisão, que não tem me feito progredir na luz, mas tem feito com que eu mergulhe cada vez mais nas trevas. Senhor, eu tenho tido tanta preguiça de rezar, e quando eu não rezo, o meu coração não se abre para a luz. Ajuda-me, Senhor, a ser generoso na oração, a ter ordem na minha vida tão desordenada, tão desorganizada, em que eu não encontro nunca tempo para Ti. Ajuda-me, Senhor. Senhor, lá no meu trabalho eu tenho sido desonesto, e isso tem sido um gancho de Satanás na minha vida. Ajuda-me, Senhor, porque eu não tenho tido forças de romper com aquilo que deve ser rompido. Dá-me, Senhor, a Tua graça. Meu Deus, eu tenho sido um mau filho, uma filha má, desrespeitosa com os meus pais, e eu sei que isso não Te agrada. O Teu mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, e terás a felicidade na terra e no céu. E é esta felicidade que eu quero, Senhor, o céu. Ajuda-me, Senhor. Percebe? Quando você então, em oração, apresenta a Deus o que tem sido treva, e pede a Deus a graça de ser visitado pela luz. Quando você reconhece que você é filho da luz, que você é luz, mas que como luz você não tem se comportado, e você pede a intervenção de Deus. Ora, a palavra de Deus não é mais opressão, mas libertação. Meu Deus, eu não tenho educado os meus filhos para o céu. Que filho da luz sou eu que educo os meus filhos para a terra, para que eles tirem 10, para que eles tenham saúde, para que eles tenham futuramente um bom emprego, mas eu não educo os meus filhos para a luz? Como eu posso me dizer luz, filho da luz, se eu só volto os olhos dos meus filhos para as coisas da terra, o que provavelmente indica o estado da minha alma? Eu também, somente com as coisas da terra, eu me preocupo. Então você vai rezar. Então aconselho vivamente que você tome esse texto de São Paulo, que fala sobre o reino da luz, e você medite. Então São Paulo continua: o fruto da luz é bondade, justiça, verdade. Aqui nos vem à mente a primeira leitura da missa de hoje, em que o profeta Isaías, ele nos mostra como deve ser o nosso proceder, porque se nós somos luz em Cristo, este foi o seu proceder. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto,
Acolhe em casa o peregrino. Quando encontrares um nu, cobre-o. Então brilhará a tua luz como a aurora. A tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então, seja generoso como Jesus o foi, e a glória de Deus brilhará na tua vida. Tu serás luz de fato. Voltemos ao texto de São Paulo. Procurai discernir o que agrada ao Senhor. Se você é luz, e é luz quando unido está ao Senhor, que é a verdadeira luz do mundo, procure então discernir o que agrada a Deus, o que agrada ao Senhor, o que me une a nosso Senhor. E quando descobrir o que agrada a Deus, se força não tiver para fazer, suplique-a, que Deus concede com generosidade. Quando descobrir a vontade de Deus e perceber que o que você ama é o diametralmente oposto, peça a Deus a força para fazer a vontade de Deus. Não apenas suplique conhecer, mas suplique fazer a vontade de Deus. Não tenhais cumplicidade com as obras das trevas. O que os filhos das trevas fazem, eles fazem às escondidas, e dá até vergonha de dizer. Tudo o que é exposto à luz fica evidente, porque o que é evidente é luz. E aqui São Paulo continua nesse texto, que eu tenho certeza, meus santos, que será de grande edificação para todos nós. Que hoje, meus santos, supliquemos a nosso Senhor que nos conceda a sua luz, para que unidos a Ele sejamos sal da terra e luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.